Amados, voltando a falar sobre o assunto, sobre o nascimento de Jesus, eu disse aos irmãos que o anjo Gabriel foi o escolhido por Deus para ir falar com Zacarias lá no santuário. Agora esse mesmo anjo, ele se apresenta a Maria. Para isso a gente vai tomar por base o Evangelho de Lucas, né? Porque de todos os evangelistas, o Lucas é aquele que traz uma visão, digamos assim, mais ampla acerca do ministério de Jesus e de como se deu isso, e a gente vai tentar aqui elucidar essa questão usando ou recorrendo o Evangelho de Lucas, ok? O interessante do Lucas é que o Lucas escreveu o primeiro e o segundo tratado, que é o Evangelho de Lucas como o primeiro tratado e Atos dos Apóstolos como o segundo tratado. Lucas, ele era um médico que deixou a sua profissão e foi servir o ministério do apóstolo Paulo, foi auxiliá-lo na sua viagem missionária. Entretanto, ele tem uma visão questionada em Atos dos Apóstolos por falar mais do Paulo do que do Pedro. Eu entendo essa posição, haja vista que ele conheceu Jesus através do ministério do apóstolo Paulo, seguiu o apóstolo Paulo, por isso que ele dá a Paulo o protagonismo do segundo tratado, que é o chamado livro de Atos dos Apóstolos. Mas no primeiro tratado ele faz uma leitura muito isenta. Então ele é considerado na teologia como o mais detalhista de todos os evangelistas, porque o Lucas, ele fez uma pesquisa minuciosa. Eu vou deixar que ele próprio diga. Capítulo 1 ele diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, falando que outros já escreveram, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Aqui ele está falando, por exemplo, do Mateus. Mateus é testemunha ocular dos fatos. No caso ele não está se referindo ao João, porque o Evangelho de João foi escrito bem depois do Evangelho de Lucas, ok? Aí ele diz no versículo 3: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, na minha tradução diz minuciosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E eu gosto dessa expressão, relato ordenado. Você vai entender por que ele diz relato ordenado, porque quando você vai entender sobre a sequência dos milagres de Jesus, normalmente recorre-se aos escritos de Lucas, haja vista que Lucas fez um ordenado relato das passagens bíblicas que já tinham sido escritas por outros autores. Aí ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o princípio e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que já te foram ensinadas. Então, ele pretende escrever um relato histórico, né? Porque a grande verdade é que a gente nunca dá valor à história enquanto a história está sendo feita, né? Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo, se um dia, quiçá o Senhor Deus levante um dos meus alunos ou a mim mesmo num outro patamar e nos faça conhecidos nessa nação, e nós tivermos a oportunidade de dizer aos nossos filhos que nós estudamos, ou que eu dei aula a essa pessoa, ou que essa pessoa aprendeu comigo, e contar aos seus filhos: olha, aquele professor falava com a gente sempre, estava nas aulas, estava nas lives, provavelmente as pessoas não vão acreditar, porque enquanto a história está sendo escrita, ela não é história, né? Ela acusa o peso histórico apenas no futuro. É no futuro que a gente saberá se o que a gente está vivendo hoje é de fato algo histórico. No caso, quando Lucas escreve isso, por volta do ano 55 a 60, há muita controvérsia nesta questão de datas, o fator Jesus já tinha sido algo absurdamente grande.
ninguém em sã consciência, em Israel, em toda a adjacência, poderia deixar de afirmar que o furacão chamado Jesus e a sua passagem em Israel tinha dividido a história no meio, como de fato aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história no meio. Então aquilo precisava de um relato histórico isento. Esse excelentíssimo Teófilo, alguns imaginam que seja alguém oriundo do poder da justiça, até pela forma que ele o trata, o excelentíssimo Teófilo. Ou seja, é um relato histórico, ele está escrevendo para deixar como um documento histórico. Por isso que era necessário que o autor dessa escrita fosse um sujeito que buscasse elaborar o relato com as minúcias necessárias que a grandeza desse fato requereria. Então Lucas resolve fazer isso. Ele faz um relato muito dissecado dos fatos e nos apresenta, nos brinda com esse evangelho assim absolutamente extraordinário. Então Lucas escreve no seu livro primeiro a história. No tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, aquele relato que a gente falou na aula passada. Mas depois ele vai falar sobre o nascimento de Jesus propriamente dito. Então no capítulo de número 2, que eu anunciei, ele deixa claro um fato histórico que será absolutamente necessário para o entendimento do tempo do nascimento de Jesus. Ele diz: naqueles dias o César Augusto, o imperador, publicou um decreto ordenando todo o recenseamento no Império Romano. E esse recenseamento ele faria com que as pessoas que nasceram em determinados lugares deveriam voltar às suas províncias, aos seus lugares, para fazer de novo o recenseamento, né? E todos iam, versículo de número 3, aqui está a explicação que eu acabei de dizer, para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Sendo assim, José saiu da cidade de Nazaré da Galileia, ele morava próximo daquela aldeia de pescadores na Galileia, né, próxima à região de Cafarnaum, e ele vai para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi, isso também é importante, né, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperavam um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz a um primogênito, envolveu esse primogênito em panos e colocou-o numa manjedoura. Veja que não faz necessário nem eu fazer a explicação para vocês. O próprio texto ele traz uma explicação absolutamente rica. E ela deu à luz a primogênito, envolveu em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia para eles lugares nas hospedarias. Elementar, haja vista o tumulto da cidade, de pessoas saindo da cidade para alistar-se em outra, pessoas que moravam em Belém, que eram oriundos de outra cidade, e vice-versa, estavam à desordem. E havia pastores que estavam no campo durante as vigílias da noite e guardavam os seus rebanhos. Aqui eu tomo uma pausa para dizer que no nascimento de Jesus, o fato do nascimento de Jesus era a maior notícia que toda a humanidade já tinha tido em todos os tempos. E essa notícia precisava ser dada. E quem dará essa notícia? Né? A quem dar essa notícia? Os sacerdotes estavam dormindo, os fariseus, que eram os observadores da lei, também estavam dormindo, o rei estava dormindo, a casa real estava dormindo. Mas Deus achou um grupo de pessoas, e é simbólico isso, né? Ele achou pastores, não de igrejas, pastores que guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Ou seja, enquanto todos estavam dormindo, os pastores estavam acordados. O que eles faziam enquanto acordados estavam? Guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E há pastores que guardam o rebanho durante as vigílias da noite. O Senhor Deus se dignou em dar-lhes a notícia mais extraordinária que o mundo já tinha tido desde que o mundo era mundo. A notícia mais extraordinária foi dada a um grupo de pastores. E essa revelação inédita foi dada a alguém que, enquanto outros dormiam, guardavam.
Talvez isso combine com a doutrina de que eu amo os que me amam, disse Deus, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Né? Até teve um cantor no Brasil, muito criticado, porque gravou um hino dizendo que de madrugada a fila é menor. E houve críticas gigantescas. Evidentemente que eu entendi o sentido poético da sua fala, do seu louvor. Né? Não que exista uma fila para que Deus atenda ninguém, não é figurativo, isso é chamada licença poética. Ele apenas está dizendo que as orações na madrugada, e é bíblico isso, e é doutrina isso, de que as orações na madrugada, elas agradam a Deus muito mais, por uma razão muito simples, porque uma oração na madrugada é uma atitude sacrificial. Né? Diferente de eu fazer uma oração agora, enquanto o dia está claro, o sol está brilhando apesar do frio, né? Fazer uma oração agora, mas o fato de você orar de madrugada, ele traz um objeto sacrificial que agrada a Deus. Os sacrifícios agradam a Deus, né? Aliás, os sacrifícios foram feitos para agradar a Deus, né? Enfim, os pastores guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite, foram despertados espiritualmente pelo Senhor para contar-lhes essa notícia. Olha, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles ficaram aterrorizados, porque uma glória do Senhor os resplandeceu ao redor deles. Mas os anjos disseram, olha, não temas, eu que vos trago novas de grande alegria. Porque na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele disse, isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitados numa manjedoura. E aí os anjos, quando vão embora, eles dizem, olha, então vamos procurar o que o Senhor nos fez saber. Né? Nesse ponto eu gostaria também de dar uma pausa para dizer, Deus jamais vai manifestar a sua... Veja que Deus poderia ter dado o endereço, onde estava, na casa de quem, em qual manjedoura, mas não. O Senhor deu apenas a direção, mas deu a direção a pessoas que sabiam quais eram todas as manjedouras de Belém. Deus jamais manifestará a sua revelação a quem não tenha familiaridade com aquilo. Entende isso? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, pastor, eu fui convidado a pregar e eu li a Bíblia, mas eu queria que Deus me desse uma revelação assim. Eu acho que, inclusive eu digo aos meus alunos, e digo a vocês que estão em casa, que estudar a Bíblia para pregar é uma forma de você usar dos subsídios divinos e escriturísticos para o teu sucesso pessoal. Eu acho que o pregador da palavra, ele precisa estudar a palavra para se alimentar, para conhecer as escrituras, ok? E no momento certo, quando Deus for te usar no momento de uma pregação, de um ensino, você estará habilitado para tal, né? E não fazer uso da palavra, ou dos escritos, ou da leitura, apenas e tão somente para que você vá bem, para que você tenha sucesso naquele compromisso que você possui. Ou seja, Deus não poderia dar uma revelação para uma pessoa se essa pessoa não conhecesse as escrituras. Às vezes eu estou no culto, às vezes eu até estou com uma mensagem mais ou menos preparada, mas assim, o ambiente do culto, a atmosfera da reunião, às vezes o Espírito de Deus me conduz a outros lugares. Ele vai me conduzindo e eu me deixo ser conduzido. Mas porque eu sei, quando o Espírito ilumina alguma coisa, eu sei onde está nas Escrituras, eu sei quais são os subsídios mínimos de interpretação homilética, exegética daquilo ali, hermenêutica, melhor dizendo, e exegética daquilo. Mas se eu não sei isso, como é que Deus vai me dar um sinal da revelação se eu não conheço? Se fosse um grupo de padeiros e o Senhor dissesse, olha, o sinal é esse, vocês vão achar um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ele diz, manjedoura? O que é isso? Onde achá-las? Né? Se ele dissesse que acharia um menino numa padaria, eu sei onde estão todas as padarias da pequena Belém. Mas manjedoura? Não sei. Então Deus sempre dará a direção a alguém que conhece daquele riscado, daquela situação. Porque senão não faria o menor sentido. Eles gastariam muito tempo. Mas quando o Senhor disse, olha, vocês acharão um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, ora, está falando com pastores. Pastores conhecem as manjedouras, sabem de todas elas. Quando os anjos se ausentam, ele diz, vamos às manjedouras que conhecemos. E eles saíram rapidamente e muito cedo, muito rápido, eles acham um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Era o sinal. Se alegraram, contaram aquilo para Maria,
foi uma grande bênção. Quando Jesus nasce e sai dali, Jesus não ficou na manjedoura. Então essa ideia de que vieram os magos do Oriente, aquela figura, aquele quadro do chamado presépio, né? Onde estão ali os animais, os magos, os 3 reis magos, tudo crendice, né? Em nenhum momento a Bíblia diz que eram reis, em nenhum momento a Bíblia diz que eram 3. A Bíblia diz que eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, que não foi de repente, aquilo aconteceu no segundo momento. Vamos aqui entender como isso se deu. Jesus nasce, no dia seguinte ajeita-se para viajar de volta. Voltam para onde? Para Nazaré. 8 dias depois já não estão mais em Nazaré também, eles voltaram para Jerusalém. Aconteceria algo profético em Jerusalém, né? Porque tinha um sacerdote velho, adiantado em idades, da qual o Espírito de Deus tinha revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus, Simeão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus impulsionou Simeão ao templo. Não era horário de culto, porque o Senhor não precisa impulsionar um pastor na hora do culto para ir ao templo, ele simplesmente vai. E Simeão então é impulsionado pelo Espírito ao templo, e quando ele chega lá, ele vê, só tem no templo uma profetisa, dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que estavam no templo àquela hora. Estavam lá uma profetisa por nome de Ana, 84 anos de idade, ficou casada durante 7 anos, o marido morreu, ela resolveu dedicar-se ao templo, ficar na casa do Senhor. Estava lá essa profetisa, Ana. Estava lá também o sacerdote que tinha acabado de chegar, né? Fora de horário de reuniões ou de liturgias. Aí chega um casal jovem e pobre lá da cidade de Nazaré, da pequena cidade de Nazaré, e traz um menininho no colo, era Jesus, né? E esses dias eu estava inclusive me fazendo lembrar de que havia uma profecia de Ageu capítulo 2 e o versículo de número 9. A profecia de Ageu é extraordinária por diversos aspectos, mas entre elas há um peso poderoso na profecia que diz que o Senhor iria trazer uma última glória extraordinária, maior do que a glória do primeiro tempo. A profecia de Ageu capítulo 2 minha é a prata e meu é o ouro, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, e nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor daria uma glória tão extraordinária, tão poderosa, que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. E assim, era muito difícil do ponto de vista do glamour da primeira glória, do impacto que teve na primeira glória, que acontecesse algo parecido. Porque se vocês se recordam na história, na inauguração do templo de Salomão, Salomão fez um palanquim, subiu em cima, começou a orar. A Bíblia diz que a glória de Deus foi tão grande, que o texto sagrado diz que os sacerdotes não podiam se manter de pé, tal era a glória, eles caíam no chão, era um fervor muito grande, era uma glória poderosíssima. Agora o profeta Ageu, na reconstrução do segundo templo, na volta do exílio, um templo simples, mal acabado, simples, ele está profetizando algo tremendo, que a glória daquela última casa seria maior do que a da primeira casa. Impossível. O que aconteceu na primeira casa foi histórico, né? Eles zombaram, mas a profecia está de pé. Aproximadamente 500 anos se passaram, e agora se cumpre Ageu 2:9, naquele momento, na chegada de Jesus. E tem alguns aspectos extraordinários na segunda glória, porque a primeira glória era as sombras, né? Porque a Bíblia diz que as coisas do antigo pacto são sombra das coisas futuras. Então a glória de Salomão, por mais extraordinária que seja, por mais mistérios que tivesse, por mais fumaça e glória e sacerdotes caindo do chão, era só as sombras. O real ainda chegaria. E quando chega o real, é Cristo, né? Está entrando ali, aquela última casa está tendo uma glória superior à primeira. Por quê? Porque naquele lugar o Senhor está dizendo que a última casa será maior, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então está entrando ali o Rei da Glória. O salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O próprio salmista responde: o Senhor, forte, poderoso na batalha e na guerra. Ele é o Rei da Glória. Então Jesus, o Rei da Glória, em miniatura, está entrando no templo. E se cumprindo Ageu 2:9, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Mas assim, existem aspectos da segunda glória, da última casa, que são tremendos. E eu gostaria de compartilhar isso com você antes da gente passar ao próximo tema. É que a primeira glória era de muito barulho, de muito mover, de gente caindo no chão. Já a segunda glória, que era a original, era um ambiente, primeiro, silencioso. Segundo, era um ambiente da qual os profetas, no caso da profetisa Ana, saíram ao templo para anunciar às pessoas que o Cristo tinha chegado. Ou seja, a glória original faz com que, primeiro, pessoas sejam conduzidas ao templo por inspiração do Espírito. Hoje, como que a gente vai ao templo? A gente vai ao templo por uma liturgia, a gente vai ao templo, melhor dizendo, por uma religiosidade, por um costume. Mas a glória original faria com que as pessoas fossem ao templo por uma inspiração do Espírito. Foi por causa dessa inspiração que o Simeão foi ao templo. Segundo aspecto da glória original é de que profetas viram ganhadores de alma. A Ana, quando viu as coisas acontecerem, ela saiu dali e foi na porta e começou a anunciar às pessoas que o Cristo tinha chegado. Terceiro aspecto da glória: sacerdotes que são profetas. Então, na construção dos ministérios do Antigo Testamento, o profeta, o sacerdote era aquele que falava com Deus. Quando Deus iria responder, Deus respondia através do sacerdote. Agora, com a glória original, o sacerdote se transforma ele mesmo num profeta. É isso que nós estamos precisando nesses últimos tempos. São sacerdotes que também sejam profetas. E o sacerdote virou profeta, pegou o menininho no colo, apontou o dedo e profetizou sobre aquele menino. Este menino será posto por elevação e queda de muitos em Israel. Uma espada traspassará a sua própria alma, para que por causa do sacrifício dele seja conhecido o coração de todos os homens. Profetizou acerca de Jesus. Quando Ana viu que o profeta, que o sacerdote estava profetizando, ela que era profeta, foi ganhar alma. Foi lá para a porta do templo ser uma ganhadora de almas. Isso foi extraordinário, né? E o terceiro e em último lugar, o silêncio. Porque um culto onde tem dois velhos, né, o sacerdote e a Ana, né, um casalzinho do interior, né, Maria e José, e um bebê recém-nascido, qual é o nível de barulho que tem num culto como esse? Zero. Então, hoje em dia, os cultos estão mais parecidos com os cultos das sombras do que o culto original. Porque hoje o culto do original pressupõe mais silêncio do que o culto das sombras. Hoje eu vejo as pessoas atribuindo a manifestação do Espírito ao nível de ruído ou de barulho que tem acontecido nas nossas reuniões. Nível de barulho nunca será um sinal de que a glória de Deus está sendo manifestada. Simplesmente que as pessoas estão mais próximos do avivamento das sombras. E nós não queremos mais o avivamento das sombras. Nós queremos o avivamento real. Nós não queremos mais a glória da primeira casa, aquela que as pessoas caem no chão, aquela que as pessoas não conseguem ficar de pé. Não, nós queremos a glória dessa última casa, que o próprio profeta Ageu profetizou dizendo, é maior do que a do primeiro templo. Amém, amados? Então Jesus principia assim a sua chegada ao mundo. Depois, Jesus, por volta de 1 ano e meio, aproximadamente, segundo a história, ele recebe a visita dos magos que vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde é nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Como é que esses magos têm acesso ao episódio da estrela que eles viram brilhando do céu do Oriente? Eles foram nos livros e acharam lá um escrito que dizia, eis que uma estrela procederá de Jacó e o cetro não se arredará de Israel. Ou seja, o aparecimento daquela estrela diferente prenunciava a chegada de um cetro, de um rei em Israel. Eles associaram uma coisa a outra, pediram liberação ao rei da Babilônia e vem. Como eles chegaram a essa conclusão? Porque Daniel foi o chefe dos magos lá na Babilônia, se você não está lembrado. Então ele mudou o conteúdo programático lá do aprendizado deles. E eles estavam aprendendo coisas concernentes a Israel também.
E o profeta Balaão, talvez você nem o considere como profeta Balaão, havia profetizado que o nascimento de uma estrela seria o prenúncio de um nascimento de um rei em Israel. Ok? Então foi por causa disso que os magos vêm 1000 quilômetros aproximadamente. Não tinha jato, não tinha avião, impossível eles chegarem ali na manjedoura, né? Então eles vêm para a casa, ou melhor, vêm para o palácio. Quando chega no palácio de Herodes, que era o rei, Herodes o Grande, eles dizem onde é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, eles perguntam para o rei onde nasceu o rei. O rei sou eu. E aí a Bíblia diz que Herodes se perturbou e toda Jerusalém se perturbou com ele. Porque quando um rei se perturba, o seu povo se perturba com ele. Quando um líder se perturba, o povo está perturbado com ele. Quando um pastor se perturba, as ovelhas estão perturbadas com ele. Então, ele se perturbou, chamou os fariseus, que eram amigos do império. E os fariseus falaram, não, peraí, a chegada do Messias é algo histórico, previsto, profético. Entretanto, o Messias não nascerá aqui. O Messias nascerá em Belém, porque a profecia diz, e tu, Belém, de maneira nenhuma serás a menor das capitais, porque de ti nascerá o guia que apacentará o meu povo a Israel. Então, eles chegam e falam para os magos, olha, se nasceu em Belém. E aí os magos dizem, então vamos a Belém procurar. E vão procurar Jesus em Belém, né? Só que Jesus não estava mais em Belém, né? Eles não acham Jesus em Belém, porque Jesus, inclusive, 8 dias depois já estava em Jerusalém, não estava mais em Belém, estava em Nazaré. Mas eles foram a Belém. Não foi difícil de achar, por quê? Por causa da data. Por isso que eu expliquei para vocês, a beleza e o detalhamento de Lucas é extraordinário. No 2 e 1, capítulo 2, versículo 1, diz, naqueles dias César Augusto publicou um decreto para todo o império, ou seja, era algo histórico. Jesus nasceu no dia do decreto de César Augusto. O decreto seria o decreto do recenseamento. Então aquele marco histórico se tornou um marco histórico do nascimento de Jesus. Então foi fácil de achar. Chegaram em Belém, olha, Belém era muito pequeno, onde nasceu um menino. Quando? No dia do decreto de César Augusto. No dia que a cidade estava em polvorosa, foram procurando. Chegaram até na casa do homem, que não tinha lugar dentro da casa, mas ofereceu a estalagem dos animais, e disse, olha, um casal esteve aqui, ganhou um bebê aqui justamente no dia do decreto. De onde é esse casal? Não são daqui, são de Nazaré. É o seu José e a dona Maria vieram aqui. Então eles saem de lá, os magos, e vão para Nazaré. Lá em Nazaré, num edifício, também era menor do que Belém. E eles procuram o José e Maria. Quando chegaram, viram José e Maria com o menino. Que dia que nasceu esse menino? No dia do decreto de César Augusto. Pronto, é esse o menino. Ofereceram as suas dádivas. A Bíblia diz que eles ofereceram, e talvez seja por isso, pela quantidade de presentes, que se pressupõe, por causa dos presentes, que foram 3 o número de magos. Agora essa questão de reis magos não existe. Os magos vieram e ofertaram ouro, incenso e mirra. Por isso que se pressupõe que sejam 3. Ouro, principal dos metais, incenso, principal dos cultos, mirra, o principal dos perfumes. Jesus, desde novo, sempre se acostumou em receber o que é principal, o que é o melhor. Quando eles adoram a Jesus, eles vão dormir ali. No dia seguinte, o itinerário é passar de volta pelo palácio, agradecer a estadia e a boa receptividade do Herodes e ir embora para Babilônia. Mas eles foram avisados pelo anjo de Deus que eles não fossem a Herodes, que eles fossem por outro caminho. Então eles vão por outro caminho. O mesmo anjo avisa o José e Maria, e eles então vão para o Egito. Mas como é que eles vão viver no Egito nos próximos anos? Que eles ficaram lá até a morte de Herodes o Grande, que dependendo das datas, há também muita contradição nas datas, por volta do ano 7 ou ao ano 10. Então eles vão ficar uns 5, 6 anos no Egito ou mais. Como que vai cuidar de Jesus lá, aquele casal pobre? Então o ouro que Jesus recebeu de presente foi o que financiou a estada de Jesus lá no Egito. Então José e Maria pegam o menino e vão para o Egito e ficam lá com Jesus até a morte de Herodes o Grande. Próximo de morrer, Herodes divide, porque ele tem 4 filhos, divide o seu governo para os seus 4 filhos, a sua chamada capitania hereditária para os seus 4 filhos, divide em 4.
Por isso que o regime agora não é um regime de monarquia, mono é um, agora é uma tetrarquia, tetra é 4. Por isso que Herodes, o tetrarca. Quando Herodes morre, Jesus volta para Israel. E aí, esse período todo da descida de Jesus para o Egito até os 12 anos, não há registro histórico nenhum de Jesus. Jesus é um anônimo total. Mas aos 12 anos, Jesus está cumprindo aquele regimento dos fariseus, que eram apresentar os filhos aos 12 anos, para que os doutores da lei percebam se os pais estão de fato admoestando os filhos na lei de Deus. Então Jesus passa diante dos doutores e impressiona os doutores pela qualidade do conhecimento que ele tem. Ok? Depois daquele episódio, Jesus entra no anonimato de novo, que serão mais 18 anos de anonimato, até que Jesus aparece lá na beira do Jordão para ser batizado por João, e esse é o tema da nossa próxima aula. Deus abençoe sua vida e até daqui a pouco, em nome de Jesus.